Olá, seja bem-vindo novamente ao nosso canal Viagens Modestianas. A nossa aula de hoje é sobre relação de pertinência. Relação de pertinência a gente vai averiguar daqui a pouco melhor, mas é uma relação entre elemento e conjunto. Se você perdeu a nossa aula sobre conjunto, clica nesse card que está aparecendo aí no vídeo. E se você perdeu a nossa aula sobre elemento, clica nesse momento, nesse outro card que está aparecendo aí no vídeo. É muito importante você ter essas duas aulas antes dessa que a gente vai tratar agora. Mas, relação de pertinência é a relação que se estabelece entre elemento e conjunto. Quando o elemento A pertence a um conjunto B, indicamos A pertence a B. Isso mesmo, esse símbolo parece um E, na verdade indica a relação pertence, que é uma relação de pertinência. Ou seja, é uma relação entre o elemento A e o conjunto B. Quando um elemento C não pertence a um conjunto B, nós indicamos C não pertence a B. Exatamente, esse símbolo é cortado assim na diagonal, é uma negação de pertence. Ou seja, nesse caso, a gente diz que o elemento citado, que nesse caso é o C, não pertence ao conjunto tratado, que nesse caso é o B. É sempre importante lembrar que elemento a gente representa de preferência com letra minúscula e conjunto com letra maiúscula, exceto quando o elemento tratasse de um conjunto, que a gente vai estudar posteriormente numa próxima aula. Embora os elementos de um conjunto possam ser quaisquer objetos, inclusive outros conjuntos, como a gente já falou, é costume representar os conjuntos com as letras maiúsculas e os elementos com as letras minúsculas do alfabeto latino. Alguns exemplos. Então você vai verificar que esses exemplos que nós vamos usar, alguns deles já foram vistos em aulas anteriores, se você já assistiu às duas aulas que a gente indicou no card para você. Por exemplo, vamos lá, ao primeiro. O conjunto A dos países da América do Sul que não fazem fronteira com o Brasil. Então você lembra quais são os países? Chile e Equador. A gente pode estabelecer uma relação de pertinência aqui. O conjunto B das vogais do alfabeto do idioma português. Então você lembra A, E, I, O, U. E quais são as relações de pertinência? Vamos primeiramente afastar para cá, claro. Chile, que é um país que não faz fronteira com o Brasil, pertence ao conjunto A citado. O Uruguai não pertence ao conjunto A. Mas por que não pertence ao conjunto A? Porque ele justamente faz fronteira com o Brasil, sendo países, claro, da América do Sul. E em relação ao segundo exemplo, vamos colocar aqui que o elemento E pertence ao conjunto B e o elemento R, que a gente nem citou aqui, não pertence ao conjunto B, não está dentro do diagrama que representa o conjunto B. Então, você verificou essas relações entre elementos e conjunto ligados pelo símbolo pertence e não pertence são as relações de pertinência que a gente está tratando nesse vídeo aqui. Então vamos a mais alguns exemplos. O conjunto C, conjunto de todas as pessoas vivas em 2023 que nasceram no mês de janeiro. Bom, ficaria meio difícil da gente listar todas, mas a gente vai mostrar para vocês o que a gente pode fazer. O conjunto N dos números naturais, você lembra como era a estrutura dele? Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, infinito à direita. Por maior que você pense em um número, sempre existirá outro maior do que ele, número natural. O conjunto D de todas as pessoas que já foram presidente do Brasil. Então, você consegue lembrar de todos os presidentes do Brasil?
Lula, Bolsonaro, Temer, Dilma, Fernando Henrique, Itamar Franco, Collor, José Sarney. A gente está lendo do mais recente para o mais antigo. Se você estiver vendo esse vídeo no futuro, pode ser que depois do presidente Lula já tenha aparecido algum outro. Então, já temos o exemplo 6, o conjunto é do primeiro presidente pardo do Brasil. Então, você lembra qual é o elemento? Nilo Peçanha. A gente já trabalhou isso numa aula anterior. Então, vamos às nossas relações de pertinência. A gente só lembra para você que essas relações que a gente está colocando aqui não são as únicas. A gente pode criar, dependendo da quantidade de elementos do conjunto, se ele tiver muitos elementos ou até se ele tiver elemento, a gente pode colocar muitas relações de pertinência, mas também entre o elemento e o conjunto, a gente pode colocar muito mais relações de pertinência de elementos que não estão no conjunto, que não pertencem ao conjunto. Então, acho que a gente está mostrando aqui para você é simplesmente a título de ilustração, de mostrar como é que você pode criar as relações de dependência ou então analisar se ela é verdadeira, se ela é falsa, se aquele elemento pertence ao conjunto, se aquele elemento não pertence. Então vamos prosseguir. Arredamos para cá. Para quem não conhece, eu sou do Pará, então arredar é quando a gente afasta, certo? Então você pode não estar entendendo essa palavra, então vamos afastar para a esquerda e vamos a duas relações de pertinência. Éder pertence ao conjunto C e Jacob não pertence ao conjunto C. Você não conhece essas pessoas, ou conhece, mas de acordo com a nossa ilustração, com que a gente está trabalhando, o Éder ele faz aniversário no mês de janeiro, mas o Jacob não faz, ele faz em outro mês. Em relação ao quarto exemplo, a gente tem que o 1 pertence aos naturais, mas o 1,5 não pertence aos naturais. A gente vai estudar mais à frente, que é um número racional. Então, a gente está montando para você, mostrando como é que você pode tratar, analisar, criar relações de pertinência. Helder Barbalho não pertence ao conjunto D. Até o presente momento, o Helder Barbalho, que é o governador do estado do Pará, até o presente momento em 2023, ele não foi presidente do Brasil. Ainda, né? Quem sabe se um dia de repente ele for ou não. Se você estiver vendo esse vídeo no futuro, de repente ele é presidente, mas por enquanto ele não é presidente. Então a gente diz que ele não pertence ao conjunto D. Que o conjunto D é formado pelos presidentes listados abaixo, conforme você pode verificar, e muitos outros, por isso que existe a situação de etc. O conjunto E, vamos ao sexto exemplo, o conjunto E do primeiro presidente pardo do Brasil. Então, analisando aqui o conjunto E, que é o Nilo Peçanha, a gente só pode ter a relação de pertence em relação ao Nilo Peçanha. Todos os demais presidentes não irão pertencer. Isso é uma situação ainda em discussão. A gente recomenda que você aprofunde seus estudos em história. Mas voltando aqui, o Getúlio Vargas, presidente Getúlio Vargas, ele pertence ao conjunto dos presidentes do Brasil, que o Brasil já teve, né, como presidente. Então, por isso que a gente pode afirmar que Getúlio Vargas pertence ao conjunto D. Nilo Peçanha pertence ao conjunto E. Castelo Branco não pertence ao conjunto E. Ele pertence ao conjunto D, porque ele foi um presidente da época do regime militar, embora eu não tenha listado no conjunto D, mas é importante você ter esse conhecimento também. Não foram apenas esses que a gente listou. É um conjunto com bastante elementos
mas não tinha como listar todos. Então é importante você saber os outros presidentes. A gente recomenda um estudo para você de história, desde o primeiro presidente do Brasil até os dias atuais. O conjunto F do sétimo exemplo, Tiago, o que seria? O conjunto G do oitavo exemplo, pessoas vivas até o presente momento que possuem mais de 200 anos de idade. Então, o conjunto G, se você for analisar, não tem elementos. Por quê? Porque até o presente momento, nós não temos nenhum registro de alguém que tenha vivido mais de 200 anos de idade, e acredito que nem a pessoa pode estar viva até o presente momento. Pode ser que de repente alguém encontre por aí, saia nos noticiários do mundo todo, mas não é o que se tem registro até agora. Então, por enquanto, esse conjunto vai continuar vazio. Lembrando que a gente pode representar o conjunto vazio de duas maneiras, conforme você está vendo aí. O conjunto F, conforme você pode ver, é um conjunto unitário, só tem um elemento. Então eu posso dizer que o Tiago pertence ao conjunto F e, vamos citar uma outra pessoa, Carolina, não pertence ao conjunto F. Por quê? Porque o conjunto F é formado apenas por um elemento chamado Tiago. Eu poderia dizer muitas outras pessoas não pertencem a esse conjunto, somente o Tiago. Agora, para qualquer elemento existente, ele não vai pertencer ao conjunto G. Porque até o presente momento, como a gente já citou, não existe uma pessoa que tenha vivido mais de 200 anos, que se tenha registrado, certo? Então a Carolina não pertence ao conjunto G, e aí eu vou citando inúmeras pessoas. Oséias não pertence ao conjunto G, Laura não pertence ao conjunto G, o Tiago, propriamente, ele pertence ao conjunto F, mas ele não pertence ao conjunto G, Maria não pertence ao conjunto G, Maitê não pertence ao conjunto G, Igor não pertence ao conjunto G, a Lívia não pertence ao conjunto G, o José não pertence ao conjunto G, Átila não pertence ao conjunto G, Valdir não pertence ao conjunto G, Fábio não pertence ao conjunto G. Qualquer pessoa que eu pudesse citar nesse momento não pertenceria ao conjunto G, até o presente momento, 2023. Pode ser que daqui a 1000 anos, se esse vídeo ficar no ar, alguém ache e diga, olha só como eles viviam. Eles não viviam mais de 200 anos. Pode ser que um dia a gente passe de 200 anos de idade, né? Vai depender aí do avanço da ciência e de outros fatores também. Então, se você gostou dessa aula, deixa aquela curtida para o YouTube recomendar para mais pessoas. Não esqueça de fazer algum comentário, caso seja necessário, alguma pergunta. Compartilha esse vídeo com teus amigos de Facebook que estão estudando essa parte de conjuntos no ensino médio ou até mesmo no ensino fundamental, caso o professor esteja falando rapidamente da relação entre elemento e conjunto, que muitas vezes nós, professores de matemática, fazemos no ensino fundamental. Se você quer uma aula mais específica sobre conjuntos, clica aqui nesse link que está aparecendo e você vai ter acesso a uma aula bem mais específica sobre conjuntos, aliás, a um conjunto de aulas. Se você quer ter acesso a esse conteúdo inserido junto com outros conteúdos em relação ao primeiro ano do ensino médio, para você ter uma noção melhor como ele pode se articular no primeiro ano do ensino médio, você clica agora nesse link que está aparecendo. E se você quiser ter acesso a um conteúdo todo do ensino médio, onde inclusive esse vai estar inserido, clica agora nesse link que está aparecendo e bons estudos. E a partir de agora a gente vai deixar essa mensagem reflexiva para você. Até a próxima aula. Valeu!